Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, e temos também o canal do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia referente ao dia 16 de novembro de 2025, domingo, 33ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao evangelho escrito por São Lucas. Então, no ano C, você tem essa possibilidade de saber muita informação sobre o evangelho de São Lucas. E temos ainda a cor verde como cor dos paramentos litúrgicos. Eu estou expondo aqui este lenço e os meus óculos também. Temos a missa própria no domingo, no rito, né? Temos o Glória, o Creio e o prefácio dominical. Primeira leitura. Leitura da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos do 19 ao 20a. Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o 97 na Bíblia Vulgata, ou 98 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 5º ao 6º, 7º ao 8º, 9a, 9bc, ou 9bc, melhor dizendo. Refrão 9. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Repitamos: o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Aplauda o mar com todo o ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente, as montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Exultem na presença do Senhor, pois ele vem. Vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Repitamos: o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade de ninguém. Recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Evangelho é o escrito por São Lucas, capítulo 21, versículos do 5º ao 19. Vamos aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado, para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça, e permanecendo firmes, ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos às reflexões. Aqui no livro Palavra e Vida temos a importante explicação dos textos de hoje, do Evangelho. Vamos lá perceber aqui as informações importantes. Olha, existem muitos que estão preocupados com o tempo em que terão de acontecer estas coisas que Jesus nos diz. Tão preocupados estão que se deixam levar por qualquer anúncio. Amanhã, e já ficam nervosos pensando no amanhã. E se esquecem do hoje. Hoje, agora, é o momento em que Jesus está levantando o universo inteiro e nos está presenteando com a vida. Agora é o momento no qual precisamos dar nossa resposta de amor, de generosidade e compartilhar o amor e a vida com as outras pessoas. A perseguição nem sempre é sinal de fidelidade ao Evangelho. Não basta ser perseguido para certificar-nos de que estamos no bom caminho. Das muitas perseguições que a Igreja sofreu ao longo de sua história, algumas não foram motivo de questões realmente evangélicas. Dizendo isso, naturalmente, sem julgar nem valorizar a boa vontade e sinceridade dos homens que sofreram a perseguição. Por isso é importante perseverar no Evangelho, na fidelidade à palavra, que sempre nos enche de amor e misericórdia. Mais uma reflexão está no livro Dia a Dia com o Evangelho. Vejamos o que dizem aqui os homens da igreja, os padres, os teólogos. São Lucas, capítulo 21, versículos
do 5º ao 19, aqui tem essa explicação. A grandiosidade do templo oferece segurança aos chefes religiosos que continuam intensificados com as estruturas sociais, que continuam identificados com as estruturas sociais, também estruturas políticas e religiosas. Sem fornecer-lhes uma data, Jesus afirma que tudo será destruído. Tudo será destruído. Não ficará pedra sobre pedra, disse ele. Falsos messias surgirão dizendo, sou eu. Jesus adverte contra eles. Não sigam essa gente, os falsos messias. Com a invasão e tomada de Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C., muitos pensavam que tinha chegado o fim do mundo. Jesus esclarece que não será logo o fim. Será apenas o fim de uma fase da história, o tempo de Israel. A história do cristianismo, desde sua origem, vem mostrando que cristãos e cristãs, por causa de Jesus, são levados a tribunais. Contam, porém, com a assistência divina. Eu darei a vocês palavras e sabedoria, as quais nenhum dos adversários conseguirá resistir ou rebater. Mais uma reflexão está aqui no livro, aliás, é no anuário Sagrado Coração de Jesus, sobre Lucas 21, versículos do 5º ao 19. Estamos nos aproximando do fim do ano litúrgico. Algo novo está para acontecer. Surgirá um novo céu, uma nova terra. O Messias virá para todos os povos. Um amor fraterno e universal habitará nos corações renovados. Isto é sinal de alegria e esperança. Jesus usa uma linguagem simbólica e expressões bíblicas para nos dizer que, mesmo em meio às dificuldades e reveses, não devemos ter medo, pois Ele está conosco. Ele nos dará inteligência e sabedoria na hora certa, para que possamos testemunhar com coragem a nossa fé. Jesus garante que não cairá um só fio de cabelo de nossa cabeça sem que Ele o permita. Não tenhamos medo, perseveremos. Permaneçamos firmes na fé, para construirmos juntos o reino de Deus e participarmos da vida nova em Cristo Jesus. Santo do dia 16, aliás, 16 de novembro. Vamos aos santos? Vamos a uma santa primeiro. Santa Gertrudes é de 16 de novembro. Ela foi virgem e nasceu em 1302. Foi uma religiosa do mosteiro cisterciense de Helfta, na Alemanha. Teve experiências místicas sobre o mistério da encarnação, o Sagrado Coração de Jesus e a Eucaristia. De acordo com o site da Arquidiocese de Cascavel, Paraná, pesquisando no endereço eletrônico acidigital.com, em 16 de novembro é celebrada a festa de Santa Gertrudes, vidente do Sagrado Coração de Jesus e considerada a padroeira das pessoas místicas. Ela nasceu em 6 de janeiro de 1256 na Alemanha. Aos 5 anos foi enviada para estudar no mosteiro beneditino de Helfta, onde sua irmã, Santa Matilde, foi abadesa e sua professora. Com o tempo tomou o hábito e se tornou amiga de Santa Matilde de Hackeborn, que também tinha uma devoção especial ao coração de Jesus. Muitos séculos antes, o que aconteceu? Vamos ver aqui, porque é uma história que nos chama a atenção. Séculos antes de Cristo aparecer a Santa Margarida Maria Alacoque, Santa Gertrudes teve experiências místicas do Sagrado Coração. A igreja chama de místicas as pessoas que se dedicam a lidar diretamente com Deus por meio de orações fervorosas e recebem do Senhor mensagens e revelações. Em sua vida cotidiana, a santa praticava a comunhão frequente e tinha muita devoção a São José. Conta-se que em 2 visões diferentes reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus e ouviu as batidas do seu coração. Em uma ocasião, a santa perguntou ao apóstolo São João, que recostou sua cabeça junto ao coração do Senhor na última ceia, por que não tinha escrito nada sobre o coração de Jesus. O evangelista lhe explicou que a revelação do Sagrado Coração de Jesus estava reservada para tempos posteriores, quando o mundo, na frieza, necessitaria de reavivamento no amor. São atribuídos a Santa Gertrude 5 livros que formam o arauto da
amorosa bondade de Deus, que são comumente chamados de revelações de Santa Gertrudes. O primeiro foi escrito por amigos íntimos da santa, o segundo ela mesma o fez, e os demais foram compostos com sua direção. Neles fala de suas experiências místicas e ensina que a adversidade é a aliança espiritual que sela os esponsais com Deus. Também são atribuídas a ela orações do século XVII, embora não sejam dela. Santa Gertrudes, como padeceu por 10 anos penosas enfermidades e partiu para a casa do pai no dia 17 de novembro de 1301 ou 1302. Clemente XII mandou que sua festa fosse celebrada em toda a Igreja Católica. Santa do dia 16 de novembro, Santa Margarida da Escócia, rainha e viúva, natural da Hungria, tornou-se rainha da Escócia aos 24 anos, morreu em Edimburgo no ano de 1093. De acordo com o site Vatican News, Margarida da Escócia nasceu em 1045 na Hungria, onde seu pai, Eduardo, herdeiro do trono de Edmundo II da Inglaterra, se encontrava exilado após a tomada de posse do seu reino pelo rei da Dinamarca, Knut. As origens da mãe, Ágata, são incertas. Sabe-se, porém, que Margarida era a segunda de 3 filhos. Ainda criança, após a morte do rei Canute, seu pai decidiu voltar para a Inglaterra, onde faleceu logo depois da chegada do normando William, o Conquistador. Assim, Ágata foi obrigada a se refugiar em outro lugar com os filhos. Encontrou refúgio na Escócia, na corte de Malcolm III. Viúvo e pai de um filho, apaixonou-se pela bela e inteligente Margarida, educada na fé católica. Ele pediu a sua mão em 1070. Aos 24 anos, Margarida tornou-se rainha da Escócia. A vida de corte era enriquecida com a prática piedosa e orações diárias. O casal real foi agraciado com 8 filhos, 6 meninos e 2 meninas. Deve-se a Margarida a introdução do feudalismo em terras escocesas sob o molde inglês e a criação de um parlamento. As portas do castelo estavam sempre abertas para ajudar pobres e enfermos, para os quais a soberana mandou construir asilos e hospedarias. Santo do dia 16 de novembro, Santo Euquério de Lyon foi bispo. Morreu em 449. Retirou-se para levar vida ascética numa ilha próxima a Lérins, na França, e foi eleito bispo de Lyon. Escreveu a história de numerosos mártires. Santo do dia 16 de novembro é o São Otemaro, abade, que morreu em 759. Na Suíça, construiu um pequeno hospital para leprosos e um mosteiro sob a regra beneditina. Santo do dia 16 de novembro é Santo Edmundo Rich, bispo. Morreu em 1240, foi arcebispo de Cantuária, na Inglaterra. Exilado por defender os direitos da igreja, viveu santamente entre os monges cistercienses de Pontine, na França. Santa do dia 16 de novembro é Santa Inês, virgem, que morreu em 1253. Seguiu as pegadas de sua irmã, Santa Clara, e abraçou de todo o coração a vida de pobreza franciscana. Bem-aventurado do dia 16 de novembro é o beato Eduardo Osbaldeston, presbítero e mártir. Morreu em 1594. Foi sacerdote de Yorkshire, na Inglaterra, executado durante o reinado de Isabel I, por exercer o seu ministério. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas vem de Deus. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor, Senhor, vem. Será a parousia, o juízo final. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Criador, o Filho, Redentor e Espírito Santo.
santificadora, e nos encontraremos no juízo final com corpos glorificados.